Salve galera, Nathan falando. O que você faria se a sua cidade fosse invadida por objetos voadores não identificados? Mais ainda, e se esses objetos passassem a disparar estranhos raios luminosos capazes de sugar sangue dos moradores da cidade? Isso até parece tema de filme de ficção científica, não é verdade? Mas não é. Isso aconteceu de fato aqui no estado do Pará e eu vou contar para vocês como foi. Tudo aconteceu no final da década de 70, quando moradores de diversas cidades do estado do Pará, inclusive da capital Belém, passaram a relatar o aparecimento de estranhas luzes no céu que emitiriam apavorantes feixes de luz capazes de sugar o sangue das pessoas. E foi justamente por acreditarem que essas luzes retiravam amostras de sangue das pessoas é que o fenômeno foi apelidado de chupa-chupa. Esses fenômenos foram se tornando cada vez mais frequentes, até que numa cidade do estado do Pará chamada Colares, eles passaram de todos os limites. Naquela cidade, os fenômenos se intensificaram como nunca. Todos os moradores passaram a ser, de alguma forma, importunados pelos estranhos objetos que apareciam principalmente à noite, mas também a qualquer hora do dia, apavorando os moradores da pequena cidade de Colares, muitos dos quais saíram de sua terra natal com medo do fenômeno que crescia cada vez mais. As autoridades da cidade foram acionadas, mas nada podiam fazer diante de um fenômeno tão grandioso e apavorante. E muito embora outras cidades do Pará, inclusive de outro estado, o Maranhão, também estivesse sofrendo com o fenômeno, a coisa estava muito feia lá em Colares. Então, o prefeito resolveu procurar a ajuda das Forças Armadas. Foi a partir daí que uma operação militar, batizada de Operação Prato, foi montada para observar e investigar aquele fenômeno que de fato atormentava toda uma cidade. Aquele grupo de militares foi comandado por este cidadão que vocês estão vendo aí na imagem, o então capitão Irangê Holanda. Inicialmente achando tratar-se de outra coisa que não fosse de fato a aparição intensa de OVNIs na cidade. Com o passar dos dias, o comandante da linha de frente da Operação Prato e todos os militares que o acompanhavam tiveram que render-se a uma realidade. A cidade de Colares, pelo que tudo indicava, estava sendo invadida por naves extraterrestres. Testemunhas foram ouvidas, milhares de fotos, filmes e documentos foram produzidos a partir desta investigação. Décadas depois, a imprensa especializada conseguiu com que os militares liberassem alguns desses documentos que acredita-se serem os menos impactantes ou comprometedores, ou seja, os mais importantes ainda não foram liberados. Talvez um dos pontos mais importantes dessa história em torno do fenômeno chupa-chupa investigado pela Operação Prato tenha sido a entrevista bombástica que o então coronel Irangê Holanda concedeu à revista UFO. Nessa entrevista, o coronel Holanda, já como militar reformado, não só admitiu que a Operação Prato investigou as intensas manifestações ufológicas ocorridas na cidade de Colares e em outras cidades também do estado do Pará, como também afirmou ter tido o avistamento de uma nave de tamanho descomunal que passou bem rente à copa de uma árvore, perto da qual estavam ele e os outros militares. Mas não foi só isso. O coronel Holanda afirmou também que posteriormente teve outras experiências ligadas a extraterrestres. Lamentavelmente, poucos meses depois dessa entrevista, o coronel Holanda veio a óbito.
Então é isso, galera, que eu tinha para falar daqueles tempos em que a ficção virou realidade. Se você quiser saber um pouco mais a respeito dessa história, deixe a sua opinião nos comentários. Quem sabe a gente faça a parte 2. Muito obrigado e até o próximo relato. Valeu!